Sim. Será mais isso do que, em termos práticos, que até, segundo vários analistas, ainda agora falaste nos antigos ministros, dizerem que, em termos práticos, até teria resultados melhores para o país? É uma questão que está a ser colocada para Portugal, do ponto de vista dos decisores político-económicos, como uma questão efetivamente simbólica, porque já houve também um comprometimento em como Portugal, portanto, não iria solicitar ajuda externa. Ou seja, se tivéssemos que ser obrigados a solicitar ajuda externa, era depois um reverso da medalha para quem afirmou que não iríamos precisar e que vivemos melhor sozinhos do que mal acompanhados. Bruno, já disseste que é difícil, por vezes, separar a política dos mercados. Há aqui uma questão política que certamente vai agravar e quando as expectativas também acabam por gerir muito a tendência dos mercados, esta moção de censura que o Bloco de Esquerda anunciou que vai lançar ao Governo pode agravar ainda mais a situação. Em regra já, os mercados financeiros não gostam de instabilidade, ou seja, há uma série de enquadramento legal, económico, ou jurídico ou fiscal que influencia as tomadas de decisões económicas. E, portanto, do ponto de vista dos mercados, as empresas também têm esse enquadramento em conta e, portanto, uma deterioração desse cenário, com a incerteza sobre as políticas económicas futuras, com a incerteza sobre o facto do Governo poder vir a sofrer ou não com esta questão, de Portugal ter que vir a convocar eleições antecipadas ou não, é obviamente um fator de instabilidade adicional que tende a ser normalmente negativo perante aquilo que é, pelo menos, a percepção dos agentes económicos, porque o risco aumenta sempre que existe um aumento dos cenários de incerteza e deste enquadramento, e obviamente que é uma questão que não vem no melhor momento. Olhando ainda para uma reação e a questão que te coloca, uma reação que vem de Bruxelas, diz que não, a própria União diz que não costuma comentar este tipo de situações de dívida interna dos países, as emissões, a própria evolução dos juros. Parece que o facto de estarem agora a comentar a situação dos juros de um país que não tem um peso assim tão significativo, um país como Portugal, dá-te, pelo menos, e é uma questão que tem surgido, parece que está a fugir um pouco do controlo das próprias autoridades da situação interna de Portugal. O facto de não quererem comentar é mais o facto de não quererem influenciar, ou seja, os agentes têm a clara percepção de que qualquer coisa que digam é automaticamente escrutinada e, portanto, desse ponto de vista pode ter uma reação até desfavorável nos mercados, como, por exemplo, tem sido esta questão da sucessão dentro do Banco Central Europeu, com as referências a que provavelmente Weber não irá continuar, nem irá querer candidatar-se à liderança do Banco Central Europeu. Portanto, todas estas questões, mesmo que sejam comentários diretamente a um país ou outro, acabam sempre por ter influências no mercado. E é normal que neste momento, depois de todo o ano de 2010, com constantes comentários e tentativas de controle do mercado que não funcionou, do ponto de vista verbal, é normal que haja uma certa contenção para não influenciar negativamente os mercados da dívida. Também foste surpreendido pela desistência de Axel Weber à corrida do Banco Central Europeu? Eu acho que todos os agentes económicos que olhavam para a forma como Axel Weber se posicionava dentro do enquadramento do Banco Central Europeu foram um pouco surpreendidos com esta tomada de decisão, porque era considerado de uma forma relativamente consensual. Para a Alemanha. Não necessariamente. A Alemanha continuará com Axel Weber ou sem Axel Weber, com o próximo membro do Bundesbank, continuará a manter o seu peso. Aliás, não se sabe mesmo se isto não é uma questão de divergência de opinião entre Axel Weber e também aquilo que é Axel Weber enquanto membro do Bundesbank e aquilo que é as decisões económicas do governo alemão. Portanto, nós não sabemos. Pode partir daí, não fazemos a mínima ideia, mas pode partir daí. Uma notícia de hoje, a confirmação por parte do Instituto Espanhol de Estatística de que o PIB da economia vizinha contraiu no ano de 2010 face a 2009, ainda assim com um crescimento ligeiro no último trimestre. É também uma situação, e há momentos falavas do tampão que Portugal tem servido para já. O próprio José Luís Zapatero esta semana também veio dizer que estava bastante preocupado com a situação portuguesa e a questão que te coloco é, apesar de ser uma economia diferente com outra capacidade de reação, não invalida também que a Espanha passe por maus lençóis ou por uma situação ainda pior do que aquela que está a passar, ou não? Ou o processo já se inverteu e já está a iniciar um eventual processo de crescimento, apesar dos números mostrarem que ainda é muito ténue esse crescimento? Atendendo aos dois principais problemas da economia espanhola, o primeiro, também o endividamento externo, líquido, tal como Portugal, Grécia e Irlanda. Depois o segundo, a situação associada ao pico
e aos principais fontes de foco da crise financeira de 2007-2008, que foi o setor imobiliário e o setor financeiro. Olhando para o primeiro ponto, relativamente à execução orçamental espanhola e à dívida externa e também aos custos de financiamento, a situação também tem recebido, enfim, um ponto positivo do lado da execução orçamental, mas um ponto negativo relativamente também aos custos de financiamento. Relativamente à questão do setor financeiro e do setor imobiliário, a situação continua-se a agravar. Novamente, todas as semanas saem normalmente relatórios de execução relativamente aos índices de preços das casas. Nesta semana, novamente, mais uma queda de cerca de 5%. Já estamos numa queda de cerca de 20% do valor do imobiliário espanhol desde os máximos históricos de 2007 e, portanto, essa situação continua-se a degradar. Sendo esse o ponto fulcral da crise, para além do endividamento externo, é, obviamente, um indicador de que as coisas ainda não pararam. Não obstante o facto de, em termos de comércio externo, haver uma relação já relativamente favorável em termos daquilo que é também a capacidade exportadora espanhola. Bruno, já voltamos a conversar. Depois da escalada nos mercados internacionais, o preço do café vai agora subir para os consumidores. Após 9 anos sem alterações, a Associação do Setor em Portugal diz que o caminho dos aumentos é inevitável. Os preços das matérias-primas e fatores de produção para o fabrico do café têm vindo a subir nos últimos meses e o café verde atingiu mesmo o nível mais alto dos últimos 14 anos. Atualmente, esta matéria-prima custa mais de 80% do que no período homólogo. E como se não bastasse, o açúcar, outra das matérias-primas que influenciam este negócio, também registra uma subida de 40%. Desde a entrada em vigor do euro, em janeiro de 2002, que os preços não eram atualizados. O presidente da associação que representa o setor do café em Portugal diz que as margens estão esmagadíssimas e as matérias-primas a níveis insuportáveis. Resultado, o preço do café para os consumidores vai aumentar. Para já, ainda não há data para as subidas, mas os responsáveis garantem que os preços atuais, que rondam os 55 cêntimos por café, têm os dias contados e que os aumentos podem ir dos 5 cêntimos num café de bairro a valores mais significativos noutro tipo de estabelecimentos. Portugal é o país da Europa onde o café é mais barato, segue-se a Espanha e a Macedónia. Outra das matérias-primas que está em forte alta é o petróleo. A tensão continua ao mais alto nível no Egito, isto depois de, contra todas as expectativas, o presidente Hosni Mubarak ter recusado renunciar ao cargo. Num discurso que dirigiu à nação, revelou que pretende manter-se no poder até às próximas eleições, que não se recandidata e que vai delegar alguns poderes no atual vice-presidente. Apesar da situação tensa no país, a OPEP garante que não há razões para os receios dos mercados em relação a um eventual corte no fornecimento de petróleo através do Egito. A organização explica que a suspensão do canal do Suez ou do oleoduto do Sumed seria substituída rapidamente por uma outra rota. A OPEP explica que o preço do petróleo tem subido por duas razões, devido à crise egípcia e ao aumento da procura pela matéria-prima. A procura subiu, explicam, porque aumentaram os preços do gás, enquanto simultaneamente os planos de estímulo governamentais de países da Ásia e da América do Norte contribuíram para este aumento. Para 2011, a OPEP estima um consumo diário de crudo de 87,74 milhões de barris, mais 1,4 milhões de barris por dia face a 2010. As autoridades egípcias notificaram a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, de que esta não é a melhor altura para a viagem que a alta representante para a política externa da União Europeia pretende fazer ao país na próxima semana. Segundo o responsável que falou à imprensa em Bruxelas, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que não quer visitantes no Cairo em fevereiro, porque a agenda interna está muito sobrecarregada. Ashton mantém, no entanto, o interesse em ir ao país. O porta-voz da União Europeia diz que não receber Catherine Ashton seria uma recusa à União Europeia em si, porque está mandatada pelo Conselho Europeu e a União Europeia é um dos principais parceiros do Egito. Ashton pretende encontrar-se com o maior número possível de forças da oposição, mas não com o presidente Hosni Mubarak. As crises políticas na Tunísia e Egito puseram em evidência as dificuldades da diplomacia europeia em falar a uma só voz, como estipula o Tratado de Lisboa. No mercado das matérias-primas, o petróleo continua a escalada. Em Londres, o barril de Brent avança 0,46% e negocia nos $101,33. Em Nova Iorque, o crudo sobe 0,21% para os $86,91.
O Ministro da Economia afirmou esta quinta-feira que o Governo está a cumprir o papel no prazo previsto na questão da concorrência dos combustíveis e lembrou que existe uma autoridade da concorrência que está a acompanhar a situação. Portugal tem o seu modelo de funcionamento concorrencial neste setor, tem uma autoridade de concorrência que acompanha e evolui a evolução do desempenho do mesmo e que o Governo se comprometeu, num prazo que ainda não terminou, poder legislar no sentido de reforçar as condições de transparência e de concorrência no setor. Portugal tem uma autoridade de concorrência que vigia o funcionamento dos mercados, que são nos mercados que se formam os preços, que essa autoridade tem sido chamada várias vezes a pronunciar-se, se tem pronunciado e que o Governo está a trabalhar para melhorar o enquadramento global. A Galp lucrou 306 milhões de euros no ano passado e os resultados do terceiro trimestre do ano cresceram, números que surpreenderam os analistas, numa altura em que a empresa se encontra num impasse acionista. A petrolífera portuguesa viu o seu resultado líquido ajustado a efeitos de estoque subir 43,3% face a 2009 para os 306 milhões de euros. De acordo com o comunicado enviado à CMVM, os lucros devem-se ao crescimento do preço e de produção de crudo, à margem de refinação e ao volume de crudo processado e, por fim, ainda às vendas de gás natural. Quanto aos lucros dos últimos 3 meses do ano 2010, aumentaram 16,1% para os 40 milhões de euros, quando os analistas esperavam uma subida de 5%. Estes resultados foram influenciados pela melhoria do desempenho operacional dos segmentos de negócio de refinação e distribuição de gás e power. Também as vendas e prestações de serviços ajustadas cresceram 17% e o EBITDA quase 27%. Entretanto, o Económico apurou que o plano de investimentos da Galp para o período de 2011-2015 será discutido pelo Conselho de Administração da Petrolífera no próximo dia 25 de fevereiro. Já a 14 de março, a empresa apresentará o mesmo plano no Brasil. A francesa Total também apresentou os resultados do quarto trimestre que saíram acima do esperado pelos analistas. No total, os lucros avançaram 23% para os 2.600 milhões de euros, um pouco acima dos 2.500 milhões estimados pelos analistas. Já o investimento da petrolífera no ano passado ascendeu aos 18 mil milhões de euros, mas o objetivo é reforçar esse investimento este ano para 20 mil milhões. Em comunicado, a empresa revela que os lucros aumentaram graças a um programa de exploração mais ousado e a profundas mudanças na carteira de investimentos. A Repsol vai explorar petróleo em Angola. A petrolífera espanhola ganhou um concurso a 3 blocos de bacia, ou exploração em 3 blocos da bacia de Kwanza. De acordo com o jornal 5 Dias, a Repsol terá uma participação entre os 20% e os 30% e num dos blocos será operador. Nos 3 blocos, a companhia de petróleo angolana Sonangol tem uma participação de 50%. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que Angola tenha reservas de 30 mil milhões de barris de petróleo, uma quantidade semelhante a reservas em países como a Nigéria e o Catar.